O MEI pode contratar sua esposa, seu esposo. O MEI pode contratar seus parentes, filho, irmão. Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas e, além de tudo, eu vou te ensinar e vou te mostrar quanto que custa para você registrar um empregado no MEI, para você saber os encargos, os direitos. É um vídeo muito completo, você vai entender de uma vez por toda se pode ou não pode e quanto que custa se você for registrar, quanto que você vai pagar de imposto sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Aldo, o seu contador, e nesse vídeo vamos falar: o MEI pode contratar o seu cônjuge, o MEI pode contratar familiares. Vou te ensinar tudo sobre isso, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir para você, se inscreve no canal, dá uma moralzinha para nós, já deixa aí, ativa o sininho, ativa as notificações. E quero falar para você quer aprender tudo sobre como registrar, aprender sobre a legislação, quer ter um grupo de dúvidas para te ajudar no seu registro, na parte burocrática do seu empregado? Eu tenho um curso que chama Folha de Pagamento para MEI, que eu te ensino passo a passo de como registrar, legislação, e ainda tem um grupo para te dar todo aquele suporte. Chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí, Aldo, o MEI pode contratar sua esposa, seu esposo, pode contratar seus familiares? Pode sim, não tem problema nenhum, beleza? Só que você tem que se atentar ao seguinte: tem muita gente que contrata com o objetivo da pessoa receber o seguro, de fraudar o governo. Então toma muito cuidado, tá? Eu vou te dar uma dica muito grande. Às vezes você vai registrar um empregado pensando assim: eu vou sofrer um acidente, a minha esposa, um familiar meu, vou registrar no meu MEI para ver se ele recebe pelo INSS. Ele não vai receber, tá bom? Por quê? Porque hoje existe o sistema do E-Social. O E-Social é um sistema que integrou, né, Caixa Econômica, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, tudo num lugar só. Então esse sistema do E-Social tem acesso a todas as informações. Então, se você registrar com uma data retroativa, o que é uma data retroativa? A gente está, exemplo, estamos aqui no mês de abril. Aí você quer registrar em março, 2 meses antes. Não pode, o sistema não vai aceitar. Quando você for registrar seu empregado, você tem que registrar com a data atual ou posterior, beleza? Daqui 2 dias. Você não pode registrar retroativo. Mas, Aldo, o que acontece? Você corre um grande risco de tomar uma multa do E-Social, e as multas são altíssimas, tá? Então não vale a pena você registrar retroativo. Então você pode contratar sua esposa, você pode contratar seus familiares, não tem problema, só que o MEI tem um limite, né? Você só pode contratar apenas um empregado. Existe um projeto de lei que está transitando, né, para poder registrar 2 empregados e também aumentar o limite de faturamento do MEI de 81 mil para 130 e poucos mil, né? Então ainda não está em vigor, ainda não foi aprovado, mas pode ser que aconteça. Mas hoje é apenas um empregado. E eu vou te falar quanto que custa para você registrar, né? Quanto que vai sair, será que está no momento de você registrar? Então, para você se preparar, se você tiver condições de pagar todos esses encargos, está no momento. Então, sempre quando você for contratar um empregado, faça as contas, tá? Se realmente você pode, se sobra esse dinheiro para você pagar, porque senão você vai contratar uma pessoa, vai atrasar os encargos, vai atrasar os impostos, e aí depois você vai sofrer um processo trabalhista. E lembrando, se você não cumprir certinho com os direitos, a pessoa também está trabalhando com você, ela não está registrada, você está cavando a sua própria cova. Por quê? Ela vai trabalhar com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando ela sair, ela vai te botar na justiça, e você vai ter que pagar esses direitos, e aí pode ser sua falência, tá? E a Justiça do Trabalho, ela tem uma particularidade que ela executa mesmo, porque é salário é comida. Então assim, é cruel, vai bloquear tudo, vai executar, vão vir atrás de você. Então não vale a pena você correr esse risco. Se você tem condições, faça certinho. Se você não tem, não registre, não corra esse risco, porque vários casos aqui de cliente no escritório, o cara confia, não, ele é meu parceiro, ele é meu amigo, não vai dar nada, até parente, tá? Até filho, quando sai, bota na justiça. Então toma cuidado e bora agora para você entender quanto que custa você registrar um empregado no MEI. Eu tô com uma colinha aqui no celular para me ajudar, para passar todas as informações. Eu vou tentar passar aqui também no ladinho para você conseguir anotando, tá? Então vamos lá. Qual que é o salário que você tem que pagar para um empregado no MEI? Para sua esposa, seu parente ou uma pessoa qualquer que você vai registrar. No mínimo é um salário mínimo. Aldo, o MEI pode ganhar mais que um salário mínimo, tipo 1.800, 2.000? Não pode, tá? Ou ele vai ganhar
o salário mínimo vigente, que hoje é 1.412, ou o salário mínimo da convenção coletiva, no caso, exemplo, categoria. Então, exemplo, se você tem um comércio, vamos dizer que você vende uma papelaria, e aí você é uma empresa de comércio, você compra para revender, é comércio. Então, você vai ter que se adequar ao sindicato da sua categoria. Então, no caso, vai ser o sindicato do comércio. Então, você vai ter que ir lá, olhar e verificar qual que é o salário do comércio. No caso aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá 1.693, tá? Então, se eu fosse contratar um MEI nessas condições, eu teria que contratar pelo salário de 1.693. Mas, Aldo, a função que eu tenho aqui é uma prestação de serviço, alguma coisa, não tem sindicato. Aí você vai registrar com o salário mínimo vigente, que é 1.412. Se você estiver assistindo esse vídeo em outros anos, é só você fazer aqui o cálculo, a diferença é pouca, tá? Então vamos lá. Então o salário é 1.412, você vai ter que pagar, que vai sair do seu bolso, é o INSS patronal, tá? Que é 3% alíquota. Então, exemplo, 3% de 1.412 é 42,36. Então vai sair do seu bolso o INSS patronal. O que é INSS patronal? Existe o INSS do empregado, que você vai descontar do salário dele lá 8%, 9% e vai repassar para o governo, que é a aposentadoria dele, não tem nada a ver. Quem paga isso é um empregado. Você vai descontar dele. Dos 1.412 você vai descontar isso. Mas Aldo, como que desconta? Lá no meu treinamento eu ensino passo a passo, mas não tem erro. O próprio sistema vai tirar essa alíquota, beleza? Então o que sai do seu bolso? 42,36, que é o INSS patronal, e mais o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é 8%. Qual que é o valor? 112,96. Então vai sair do seu bolso o INSS patronal 3%, vai sair o FGTS de 8%, 112,96. E você também tem que computar uma provisão que todo mês você vai ter que pagar. Não é que assim, as férias, tô falando das férias, eu pago todo mês as férias, você não paga, você paga uma vez por ano, mas o correto no seu custo é você já fazer uma provisão de todo mês. Quanto que custa o empregado? Todo mês ele tem direito a férias, todo mês ele tem direito ao 13º. Então na hora de você calcular suas despesas, você já tem que computar isso. As férias você paga uma vez por ano, 13º você paga no final do ano, mas você vai pagar. Então vamos dividir em parcelinhas por mês para você saber quanto que é seu custo real. Então de férias, 1/12, né? Um mês, referente a um mês, sai 117,67. Só que além das férias ele tem direito a 1/3. Então o terço sobre as férias é 39,22. E o 13º também é 117,67. Então, se a gente for somar o INSS patronal de 3%, o FGTS de 8%, as férias, o terço e o 13º, total de despesa mensal que você teria que pagar para esse empregado é R$ 1.841,88. Beleza? Então, para você ter noção, de 1.412 vai sair todo mês R$ 1.841,88 do seu bolso. Então, é muito importante que você se programe, tem esse valor para você conseguir pagar. É o momento de você registrar? Aldo, é o momento, eu tenho esse dinheiro, eu preciso, meu negócio está crescendo. Mas se não for, então é melhor você esperar um pouco. Aldo, mas eu sou MEI, mas eu preciso de mais um empregado. Aí você tem que transformar o seu MEI numa ME. Você tem que deixar de ser MEI e virar. Você pode virar um empresário individual ou uma LTDA, não tem problema nenhum. Você vai transformar, vai deixar de ser MEI e vai virar uma empresa normal, no caso uma microempresa, tá bom? Se você precisar também desse serviço, o link do nosso contato, do nosso escritório de contabilidade está aqui para te ajudar, tá bom? Para você deixar de ser MEI e crescer ainda mais, beleza? Só que além de tudo, você tem as outras obrigações trabalhistas, que não é só isso. Você tem que ter o exame admissional. Então toda vez que um empregado vai ser admitido, né, vai ser registrado pela sua empresa, você tem que fazer o exame admissional. O que é isso, Aldo, exame admissional? É uma forma que o médico do trabalho ele vai avaliar se o empregado tem uma doença pré-existente ou não. Isso é muito importante para você, porque vamos dizer que você registra e ele tem uma doença grave na coluna. E aí você não fez esse exame, ele ficou lá 1 ano, 2 anos, essa doença piorou e aí ele saiu e ele vai alegar que essa doença foi decorrente ao trabalho, que ele trabalhava na sua empresa. Então isso vai te gerar custo que você vai ser obrigado a pagar o tratamento, a ajudar esse empregado. Então é muito importante você fazer o exame admissional, além de ser obrigado, tá?
não é faz porque quer. Você é obrigado pela legislação. Se você não fizer, você vai tomar multa também. Um empregado fez um ano de empresa, ele precisa fazer o exame periódico para saber como é que está o ano dele. Quando você vai demitir, tem que fazer o exame demissional. Outra coisa muito importante, fazer contrato de experiência, porque se você contrata um empregado sem fazer contrato de experiência, se você dispensa ele ali sem um contrato, você tem que indenizar o aviso, indenizar 13º sai muito mais caro. Se você contrata esse empregado numa experiência, você não precisa indenizar isso, porque você fez um contrato de experiência para entender, tá? Então tudo você precisa ter o modelo, saber como é que faz, e lá no meu treinamento eu te ensino tudo isso, tá bom? Então assim, essas foram algumas dicas para você entender como é que funciona, se pode ou não pode contratar seu cônjuge ou parente, e também entender um pouco mais também sobre as obrigações, para você ver que são várias obrigações que você vai ter a partir do momento que você registrar o empregado. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em te responder, e sugestões de novos vídeos, de novos temas, e até o próximo vídeo.